paz do Senhor, queridos e amados irmãos, alunos da escola dominical, aqueles que são amantes da palavra de Deus, que amam acordar no domingo pela manhã e meditar e aprender junto na escola dominical. Hoje nós estamos na lição 4, dia 25 de abril, e o nosso tema da nossa lição é os dons de poder. Nós estamos ainda na revista dos dons espirituais e ministeriais e temos muita coisa a aprender. O nosso texto áureo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, 4 e 5. E a verdade prática, os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. E a nossa lição em classe, ela está em 1 Coríntios 12, o 4, 9 e o 11. E a introdução nos diz assim: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Se for por falta de conhecimento, nós estamos aqui nesse trimestre e vamos aprender mais um pouco. Nesse trimestre vamos aprender. Hebreus 13, 8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não mudou. Ele operava no passado e ainda opera hoje. Nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder, veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. O tópico 1, o dom da fé. O que é a fé? Se nós perguntarmos o que é o dom da fé, a gente já logo vai lá para Hebreus, para a galeria dos heróis da fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. O dom da fé é o poder de mover montanhas. O dom da fé é o poder sobrenatural de crer que maravilhas podem ser feitas através do nome de Jesus. Então, o dom da fé é crer no sobrenatural, é crer que maravilhas podem ser feitas em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? O significado da fé. Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, de que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para a operação divina entre os homens. Então nós temos que ter essa consciência que
nós precisamos crer em Jesus. A fé em quem? A fé em Jesus. E que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E Ele pode nos usar se nós buscarmos esses dons, se nós orarmos, nos santificarmos. Ele pode nos usar a hora que Ele quer, o momento que Ele quer, porque Deus Ele concede os dons espirituais para quem Ele quer e Ele usa cada um no momento que Ele quer. Muitas vezes as pessoas acham que são donas daquele dom. Eu fui, eu orei e a pessoa ficou curada. E daí eu, não sou eu. Se algo acontece através da minha vida, é porque Jesus operou. É porque Ele me usou como instrumento para que aquele milagre, para que aquilo acontecesse. Porque Ele é o dono do dom que Ele nos deu. É Ele que é o dono da vida, Ele é que tem poder sobre todas as coisas. Então nós precisamos entender que nós somos instrumentos na mão de Deus. E a fé como um dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, quando nós aceitamos a Jesus e nós cremos que Jesus é o Senhor, nós cremos que Ele morreu na cruz, que Ele deu a sua vida por nós, que Ele é o único Deus verdadeiro, poderoso. Essa é a fé natural, é a fé que nós recebemos através da evangelização, através de nós ouvirmos a palavra do Senhor, do Evangelho que nós ouvimos, nós adquirimos essa fé salvífica, que nós cremos em Jesus, cremos no poder de Deus, cremos que agora que nós o aceitamos, que Ele nos aceitou, nós somos novas criaturas. E tem aquela fé que é a fé como dom, que ela é diferente. A fé como dom, o Espírito Santo, nós somos capacitados através do Espírito Santo, que o Espírito Santo concede ao crente, para ele realizar maravilhas, no sentido que transcende a uma situação humana, aos olhos humanos. Nós olhamos assim, aos olhos humanos, isso não tem jeito, não tem como acontecer. Mas nós cremos em Deus, nós temos essa fé no Senhor, que se nós crermos, vai acontecer. Quando Jesus estava na terra, onde Ele passou com os discípulos por uma figueira e Ele foi procurar frutos, e não havia frutos naquela figueira. E Ele falou que aquela figueira ia secar. E ela não secou na hora. Mas através da fé, daquilo que foi dito, daquilo que foi ouvido, um tempo depois, aquela figueira estava seca. Quem passava por ali viu que aquela figueira havia secado. Então, você precisa crer no sobrenatural de Deus para que as coisas que você precisa, que você está buscando, então você tem que crer no poder de Deus, que Ele tem poder para fazer. E tem também aquela fé, que é aquela fé milagrosa, que você ora, busca e ela acontece na hora. Muitas vezes você vai lá, ora por uma pessoa que está enferma e Deus cura na hora, naquele momento aquela pessoa já é restaurada daquela enfermidade e Deus opera na hora, você recebe aquele milagre na hora, como no caso daquela mulher do fluxo de sangue. Ninguém havia orado por ela, ninguém havia intercedido por ela, mas ela tocou na orla das vestes de Jesus e ela foi curada. Foi uma fé instantânea.
nem pastor, nem igreja, ninguém estava intercedendo, mas ela chegou ali e tocou na orla das vestes de Jesus e ela foi curada na hora. Então essa fé, ela é para que a igreja cresça, para que a igreja se fortaleça. São milagres e maravilhas que Deus opera de efeito imediato, que é para que a igreja se fortaleça no Senhor, e também é para que o crente, na hora da dificuldade, no momento que ele está passando por uma situação muito difícil, ele tem que crer que Deus é poderoso para operar, para ele ter forças, para crer que Deus é poderoso para realizar. Nós vemos muitos testemunhos na igreja que as pessoas trazem os exames que elas estavam enfermas, condenadas pelo médico, mas o médico dos médicos, que é o Senhor Deus, ele toca na vida daquela pessoa e ele repreende aquela enfermidade. E a pessoa vem ali e ela testemunha: olha, o milagre aconteceu. Mas para que esse milagre aconteça, nós temos que ter fé em Jesus Cristo, no nosso Senhor. O subtópico 3 diz: exemplos bíblicos do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Olha a fé de Moisés. Aquilo não havia acontecido ainda, mas ele creu e ele já falou com toda a confiança que aquilo ia acontecer. Ele sabia que aquele Deus que havia tirado eles lá do Egito não ia deixar eles perecer ali, mas ele tinha já preparado algo extraordinário que ia livrar eles daquela situação. Os egípcios atrás, o Mar Vermelho na frente, e aos olhos humanos não tinha saída. Mas Moisés creu no poder de Deus, no sobrenatural, e o Mar Vermelho se abriu e eles puderam atravessar em segurança. É algo sobrenatural, é uma fé maravilhosa, é algo extraordinário, é um dom de maravilhas mesmo, de operação de maravilhas. Então, quando você está numa dificuldade, você precisa crer que o Deus do passado, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus. Depende de você, da tua fé, de você entender que você é totalmente dependente dEle, que você não tem força, poder nenhum em você, na força humana, mas no poder de Deus os milagres acontecem. O tópico 2, os dons de curar. O que são dons de curar? São os recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Deus, no passado, era conhecido como Jeová Rafá, e ele curava as enfermidades do povo. Não importava qual era a enfermidade, podia ser uma enfermidade grave ou uma enfermidade leve. Deus cura, porque Ele tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. O poder está na mão dEle e Ele cura. Ele é poderoso para quando o médico chegar para você e dizer que não tem jeito, Ele tocar na tua vida e o sobrenatural acontecer e você receber a cura. A qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural. Deus é quem cura, Ele concede os dons, segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou a Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara.
A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o Evangelho ser anunciado, o Evangelho ser pregado. Então, se Deus te dá uma cura, Ele te dá a cura para quê? Para a sua glória, para que você glorifique o nome dEle, para que você anuncie a palavra dEle, anuncie o Evangelho, para que aquelas vidas que estão lá no mundo, elas possam ver essa operação de maravilhas, essa operação de Deus, e elas possam se achegar. O Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Existem muitos incrédulos no mundo que eles não vão crer, eles não vão acreditar. Mas aquele que aceitou a Jesus, ele está com a sua fé pequenininha, mas através de uma operação de milagre, de cura, a sua fé é acrescentada. E ele é fortalecido. Então é para que a igreja seja fortalecida, para que a fé da igreja seja acrescentada. O subtópico 2 diz a redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligiam a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu: não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto não recebemos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a todas as doenças. Então nós recebemos o poder o poder de Deus nos livra do pecado, Ele nos dá o poder de nos livrar do pecado. Mas nós ainda não estamos aqui nesse corpo frágil, nesse corpo aqui na terra. E aí nós podemos passar por enfermidades, não fomos ainda transformados, mas um dia nós seremos transformados e nesse corpo incorruptível, aí não haverá mais enfermidade, mas nós ainda estamos aqui. Recebemos o poder o Senhor nos livrou do pecado, somos livres do poder do pecado, mas não somos livres das enfermidades, porque enquanto nós estivermos aqui no mundo, nosso corpo pode ficar enfermo, sim, nós podemos ficar enfermos. E se Jesus quiser nos curar, se o Senhor quiser nos curar, Ele nos cura. E se não, Ele nos leva para Ele, para a sua glória, porque a vontade de Deus é soberana. O subtópico 3, a necessidade desses dons. Os dons de cura são necessários à igreja da atualidade, num mundo incrédulo, num mundo em que as pessoas vivem buscando só as coisas para o seu bel prazer, as coisas da terra aqui de baixo, num mundo que jaz no maligno. Então, há necessidade da igreja ser revestida desses dons, desse poder. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de Deus, o Todo-Poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quando os dons de cura são manifestações de poder sobrenatural, Deus ele dá sabedoria para o homem criar remédios, criar medicações, Ele dá sabedoria para eles. E através da criação da medicação, isso chega até nós, para nós termos
digamos assim, para que a gente tenha a cura, para que a gente venha, quem está enfermo, ao bem-estar do nosso. Então Deus ele dá sabedoria aos homens, mas o homem tem que entender que Deus é soberano, que há coisas que só Ele pode operar. O homem ele quer ser mais do que Deus. Ele quer assumir o papel de Deus. Ele quer mudar as coisas, ele quer criar algo que viva para sempre. Mas nós sabemos que mesmo Deus dando sabedoria para a medicina, para os homens, nós sabemos que há um limite e que esse limite é o Senhor. Então Deus ele pode todas as coisas. O homem ele pode até tentar, mas Deus ele é soberano. São as manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça isso, que Deus é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é o dono de todas as coisas. O tópico 3 diz o dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas, esse dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e imprevisíveis. Exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operação de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento. Olha que coisa tremenda! O mar, o vento obedeceram a Jesus. É um dom de maravilha. O mar e o vento obedeceram a Jesus. Este logo se aquietaram. O nosso Deus, o nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Podemos destacar outros exemplos da operação de maravilhas no ministério de Jesus: a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro. Olha que coisa, que dom de maravilha! Lázaro estava morto há 4 dias. Isso é impossível para um ser humano. Fazer algo para ressuscitar uma pessoa que está morta há 4 dias. Mas para Deus tudo é possível. Ele pode todas as coisas. E Jesus ressuscitou Lázaro já 4 dias que estava morto. E Ele operou esse milagre, essa maravilha. Então que nós possamos entender que Deus, Ele pode todas as coisas, Ele pode operar essas maravilhas e que nós podemos receber esse dom de operar essas maravilhas, mas é através do nome de Jesus, é Jesus que opera. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, é Jesus que opera. Lá no Antigo Testamento, o filho da viúva lá em Reis, a sunamita, o homem que encostou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Esse Deus é o mesmo. Esse Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos dias de hoje, é o mesmo. Ele pode, Ele opera maravilhas, mas nós precisamos crer, nós precisamos buscar esses dons. Lá em Mateus 28, a ressurreição de Jesus. Eutico, lá no livro de Atos, que estava ouvindo a pregação de Paulo e caiu e ressuscitou. Então são obras maravilhosas que Jesus operou quando Ele estava aqui na terra, e Ele ainda opera hoje. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dom à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Se nós não estamos vendo esses dons, essas maravilhas nos dias de hoje,
A culpa não é de Deus, a culpa não é de Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O subtópico 3 diz distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura de um enfermo. Quem somos nós para chegar para Deus e dizer: eu determino, eu exijo que o Senhor faça? Nós não temos esse poder, nós não temos essa liberdade, porque Deus, Ele é soberano. Nós somos limitados, nós somos seres humanos, falhos, fracos, somos carentes da misericórdia, da graça do Senhor. O que seria de nós se não fosse Deus na nossa vida? Quem somos nós para chegar para Deus e determinar algo? Isso é algo que nós nunca devemos praticar, porque Deus, Ele opera as maravilhas quando Ele quer. Nós estamos no momento que nós estamos vivendo agora e nós estamos orando por muitas pessoas. Nós temos fé que Deus pode curar e nós sabemos que Deus pode curar. Ele pode tocar, Ele pode levantar aquela pessoa no momento que Ele quiser. Mas o que nós temos que entender que nós somos limitados. A vontade de Deus é soberana. E se Deus quiser, Ele levanta. Se Ele não quiser, Ele não faz. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Se Ele quiser curar, Ele cura. Mas se Ele quiser tomar para si, Ele toma. Porque é dele. E muitos, eles não são curados. Por quê? Porque o Senhor vai curar alguém se não for para a sua glória? Por que Deus vai curar alguém para que ele volte para o mundo de pecado, para que ele volte a praticar as coisas que não agradam ao Senhor? Então Deus, ele opera a cura, Ele opera o milagre, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. Não é para nossa glória, não é para nós se acharmos: ai, eu orei, eu fui lá, eu orei, ai, e o milagre aconteceu. O milagre aconteceu porque o Senhor Jesus operou, porque o Senhor Jesus tocou. A oração do justo, nós devemos orar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Independente de ter o dom da cura ou não, nós devemos orar, e é o que nós estamos fazendo. Estamos orando, estamos buscando, estamos clamando. Independente de nós termos o dom ou não, Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. É Ele que opera o milagre, é Ele que sara. Nós devemos orar, devemos buscar. E nós, muitas vezes, tem pessoas que eles oram por pessoas que têm problema de coluna, e essas pessoas vão lá e recebem a cura. Outros oram pelos cancerígenos e eles são curados. Só que Deus, Ele usa quando Ele quer. Ele pode usar aquele que ora pela coluna, Ele pode usar para curar o câncer. É a vontade dEle. É Ele que determina, é Ele que nos dá o dom. É Ele que opera através das nossas vidas. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo. Eu não posso achar: eu fui, porque o ego do ser humano, ele é assim. Ele já quer se achar: eu fiz. É Deus que fez. Foi Jesus que fez. Eu só fui um mero instrumento. Eu posso ser usada uma vez e depois não ser usada mais naquilo.
Mas diante da necessidade, de acordo com a necessidade da pessoa, Deus pode me usar. Ele pode me usar, mas eu não posso me engrandecer, eu não posso me ensoberbecer, porque é Ele que operou o milagre. Imagina que porque aconteceu um milagre aquela vez, sempre haverá outro milagre. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão, que opera os sinais e as maravilhas. É o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias, nem marcar horários para sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Eu não posso formar filas na minha casa porque eu oro e algo acontece, ou porque eu profetizo e algo acontece. Por isso que não há muitas vezes operação desses milagres, dessas maravilhas na igreja, porque as pessoas não entendem. As pessoas, eles não entendem que é Deus que opera, que Deus pode usar uma vez e não usar mais, assim como Deus pode dar aquele dom e usar muitas vezes, mas que a glória sempre é dele, a glória é dele e não nossa. Não devemos nos ensoberbecer, contar com aquele orgulho, porque estava doente, eu fui lá e orei e a pessoa sarou. Sarou porque Deus tocou. Sarou porque Jesus tocou naquela vida. Porque o Senhor operou o milagre e não eu e nem você. Nós temos os dons, Deus nos dá para nós sermos usados na obra dele, para a glória dele, mas sempre glorificando o nome dele, exaltando a ele, porque ele é o dono do milagre. E a conclusão aqui, Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dom de curar e de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obter lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isso envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo de Deus, o povo do Senhor, façamos o uso dos dons de poder para propagar o Evangelho do nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Porque um dia isso será cobrado de nós. Um dia Deus vai nos cobrar. Então vamos fazer a obra do Senhor de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos do Senhor, para que na nossa igreja haja operação de milagres e maravilhas e a nossa igreja venha crescer, frutificar e ser uma igreja saudável para a glória de Deus. Querido Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa aula, Deus. Eu quero te agradecer pelos dons espirituais, Senhor amado. E eu quero te pedir, Senhor, que tu venhas dar sabedoria para que cada um venha usar o dom que recebeu de ti para a tua glória, para o teu louvor, sabendo que a bênção, o milagre vem de ti, que as maravilhas vêm de ti, que aquela causa impossível, que aos nossos olhos humanos era impossível, é o Senhor que tocou, é o Senhor que deu vitória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.